Muito obrigado pelo convite para participar dessa reunião conjunta de dois fóruns da Escola de Magistratura e do Tribunal de Justiça. Quero saudar a todos os membros da mesa, na pessoa da doutora Tereza Cristina Gauli, que foi minha colega de faculdade, e também agradecer a presença dos senhores. E quando eu fui convidado para participar desse fórum, com esse título, vamos dizer assim, bombástico, Meio Ambiente em Chamas, isso é uma coisa que me deixou um pouco preocupado sobre o assunto, mas o fórum foi construído, a ideia, logo após aqueles incidentes na região amazônica, e depois nós tivemos o problema do óleo no mar. Então, eu tomei a ideia de meio ambiente em chamas como uma ideia, vamos dizer, metafórica, simbólica de uma situação que atinge não só a área propriamente florestal, mas, igualmente, a proteção dos recursos do mar. E se a gente voltar um pouquinho no passado, com relação a esses incidentes de mineração ocorridos no estado de Minas Gerais, também recursos hídricos, populações humanas e tudo mais. O que me parece, eu acho que a professora Ana Paula fez uma introdução interessante do ponto de vista do direito internacional e dos direitos internacionais relativos a meio ambiente e direitos humanos propriamente dito. E, na verdade, essa é uma questão muito relevante no contexto, porque, no meu modo de ver, hoje existe uma preocupação mundial com relação às questões ambientais e nós precisamos esclarecer alguns pontos, porque o governo brasileiro, quando surgiu esse problema de queimada na Amazônia, e num certo bate-boca que houve entre presidente do Brasil e presidente da França, se falou muito de questões relativas à soberania nacional. Então, a discussão era: o Brasil tem ou o Brasil não tem soberania nacional sobre seus recursos, portanto, ninguém pode dar palpite nisso, etc, etc. Com todo respeito, essa, no meu modo de ver, é uma discussão, inclusive, tendenciosa, porque já em 1962, perdão, num contexto que a professora Ana Paula falou, que foi o contexto da descolonização, porque o que acontece? Quem eram os países até a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial? Eram países europeus, os países latino-americanos, um ou outro país africano, independente, talvez uns 4 ou 5, não mais do que isso, e alguns países na Ásia. Todos os demais países, que hoje são países, à época eram colônias. Então, essas colônias, elas não tinham representação na Organização das Nações Unidas, elas eram representadas pelas potências coloniais. Com o início do processo de descolonização, o número de países aumentou e foi paulatinamente aumentando. Hoje nós temos aí cerca de 200 países, alguma coisa nessa faixa. Mas já em 62, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou uma resolução, uma deliberação que disse: todos os países têm direito ao uso soberano dos seus recursos naturais. Então, essa discussão
sobre soberania, ela está chegando pelo menos com 57 anos de atraso. Isso já está resolvido na comunidade internacional. Da mesma forma, também, já há muitas décadas, e por uma participação relevante do Brasil, perdão, já se definiu e todos os tratados internacionais, os acordos ambientais multilaterais que o Brasil assinou, todos eles se referem à soberania e responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, isso também é um consenso internacional. Todos os países concordam com essa tese, todos os documentos que o Brasil assinou têm essa característica. Qual é a ideia de responsabilidade comum, porém diferenciada? Os países têm maior ou menor, entre aspas, culpa por determinados problemas globais, tipo aquecimento global e outros, têm capacidades econômicas diferentes para enfrentar esses problemas, têm tempos diferentes para enfrentar esses problemas. Então, o consenso internacional ele tendeu a acomodar essas posições. Portanto, a proteção do meio ambiente não tem nada a ver com alienação de soberania, não tem nada a ver com abandono do que seria a nacionalidade brasileira, lembrando que esse conceito de país soberano, da maneira que a gente conhece hoje, é alguma coisa recente, veio lá com a Paz de Westfália na Europa, e, portanto, é um conceito que nem sempre existiu e também não podemos assegurar que continuará existindo para sempre, mas ele hoje está aí presente e deve ser levado em consideração. Então, essa questão nunca se colocou, mas ela tem sido esgrimada com muita frequência no debate brasileiro, mas, na verdade, é uma coisa muito comum quando nós temos problemas internos se buscar um inimigo externo. O inimigo externo, estamos voltando a uma maneira de conceber o mundo que foi uma maneira que vigeu no Brasil na década de 70, ou até mesmo antes, né, vamos dizer, meio da década de 60 até o começo da década de 80, se criou uma forma de ver o mundo como se houvesse uma conspiração internacional contra o Brasil. Inclusive, nós estamos tirando do armário coisas que ninguém, em sã consciência, defende mais em lugar nenhum do mundo, né? Não há nenhum europeu hoje ou americano que fale em perigo comunista. Isso é uma coisa inteiramente fora de moda, assim, eu diria até cafona, mas isso não existe mais. Ninguém do mundo moderno hoje tem essa preocupação. Então, nós estamos voltando. O Fernando Gabeira, que é um escritor que eu gosto muito, ele tem uma frase, uma expressão que eu acho maravilhosa, que é a retropia, ou seja, é a utopia com o passado, voltar para trás. Então, essa é uma questão. O Brasil, em 1988, ao ter feito a Constituição de 1988, que está vigente até hoje, como toda obra humana, a Constituição brasileira tem defeitos, né? Se me perguntassem qual é um defeito que eu identificaria na Constituição brasileira, eu acho que ela é extensa demais, ela tem muita coisa. Mas, certamente, entre os defeitos dela não está o artigo 225 e lá suas normas
que sejam, de certa maneira, tributárias do artigo 225, que é o artigo da proteção do meio ambiente. Acho que ali não é o defeito da Constituição. Longe disso, o artigo 225 tem sido considerado pelos estudiosos do mundo inteiro como um bom artigo, e eu acho que, de fato, ele é um bom artigo. Talvez uma ou outra coisa pudesse ter uma redação melhor, mas nós não podemos esperar de uma Constituição uma obra de arte jurídica, porque ela é fruto de um processo político, ela reflete esse processo político e ela tem as virtudes e os defeitos que o processo político tem. Então, a gente tem um bom artigo, um artigo que tem sido bastante operacional. Não há dúvida que lá no artigo 225, nas outras partes da Constituição brasileira, a gente identifica que o meio ambiente no Brasil tem 3 aspectos que devem ser considerados igualmente. Um aspecto humano, foi bastante falado aqui com relação à questão dos direitos humanos. Temos um aspecto econômico, também não se pode pensar em termos de atividade econômica sem utilização de recursos ambientais. Eu acho que isso é um consenso. A discussão é como deve se dar essa utilização econômica, e um aspecto propriamente ecológico, porque se a gente for lá no artigo 225, nós vamos ver a questão da proteção dos animais, a questão da proteção dos ecossistemas considerados essenciais, a questão das unidades de conservação, que, da forma que estão estabelecidas pelo artigo 225 e pela legitimidade que a legislação brasileira outorga a Ministério Público, associações civis, etc., etc., qualquer tentativa da administração em agir em contravenção a esses direitos, as pessoas têm a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para tutela daquilo que a Constituição julgou como elementos essenciais da proteção do meio ambiente no Brasil. Então, esse é o quadro, esse é o quadro que nós temos do ponto de vista legal. De 88 para cá, com muita dificuldade, com problemas orçamentários, se foi tentando, na medida do possível, construir um arcabouço administrativo e legal, ainda que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente seja de 1981, portanto, antes da Constituição, mas 1988 permitiu que essa Política Nacional do Meio Ambiente, que ainda precisa muito para ser, de fato, implementada, que ela pudesse ir se espalhando. Hoje, todos os estados, ou bem ou mal, têm uma política ambiental estadual, todos os estados têm órgãos ambientais, todos os estados têm forças policiais, normalmente na polícia militar, voltadas à proteção do meio ambiente, algumas com resultados bastante interessantes, como, por exemplo, de Minas Gerais, que tem uma estrutura muito bem organizada. E, por exemplo, lá o indivíduo, ao fazer o curso de formação militar, no caso específico da área de meio ambiente, ele sai, inclusive, com um título como se fosse um técnico ambiental. Então, essa é uma coisa que tem sido bem trabalhada. Aqui no Rio de Janeiro também, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro tem lá feito as suas... se movimentado no sentido de trabalhar essa coisa. Agora, é óbvio, isso está dentro de uma realidade brasileira, falta muita coisa, o caminho é longo, mas alguma coisa estava sendo construída com relação a isso. O próprio Poder Judiciário, que tem as dificuldades que nós sabemos, questões ambientais, em princípio, são questões difíceis para ser tratadas pelo Poder Judiciário, porque, vamos dizer,
a ideia básica do Poder Judiciário é tratar questões individuais, questões que não envolvem tanto conhecimento técnico, tanta discussão, mas o fato é que, apesar dessas dificuldades, são muitas, o Poder Judiciário, de uma forma ou de outra, vem conformando alguns entendimentos com relação a determinadas situações. Então, existe uma jurisprudência, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Superior Tribunal de Justiça, que permitem alguns balizamentos, algumas ideias do que é a proteção ambiental no Brasil em concreto. Hoje, volto a dizer, ainda que com dificuldade, se a gente fizer uma busca na jurisprudência do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, e mesmo nos tribunais de justiça dos estados e tribunais regionais federais, a gente consegue ter uma ideia do que é permitido ou do que não é permitido. Ou seja, existe em formação, existe em consolidação uma ideia institucional da proteção do meio ambiente. Vejam, os senhores, que esse próprio debate aqui, talvez há 30 anos ele fosse impossível de acontecer. Então, o fato dele acontecer já mostra que o assunto não está assim tão relegado a segundo plano. O que acontece? Nós temos hoje, porque os setores modernos da economia brasileira, os setores que, de uma forma ou de outra, participam desse processo de globalização, porque não adianta, esse é um fato, e não adianta querer voltar e sonhar com um passado assim, um pouco estranho. Esse passado não voltará. E hoje, os setores modernos da economia brasileira entendem que é importante a questão da proteção do meio ambiente. Veja, foi falado aqui também sobre a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio tem uma jurisprudência administrativa assentada, tranquila, no sentido de que restrições de natureza ambiental não são restrições que impeçam o livre comércio. Ou seja, é possível que um determinado país diga: eu não comprarei a soja do Brasil porque a soja do Brasil está sendo produzida em área desmatada e, como eu sou contra o desmatamento, eu não compro. Isto é legal no contexto da Organização Mundial do Comércio. Então, esses setores mais modernos entendem isso e procuram agir desta maneira. Dirão os senhores: não, mas isso, afinal de contas, não é um interesse na proteção ambiental, o cidadão está pensando que ele vai ter prejuízo se ele não vender. Não importa, o resultado objetivo é esse, ele precisa se adequar àquela legislação. Muito bem, então, isto posto, aí nós agora começamos a andar para trás no que o Brasil construiu, com muito sacrifício, com muita dificuldade. Ou bem ou mal, o Brasil, ele sempre foi visto no cenário internacional, na questão ambiental, como um país com enormes dificuldades, com muito problema, mas interessado em solucionar esses problemas. Então, esse era o quadro brasileiro. O Brasil participou ativamente nessa questão do clima. O Acordo de Paris, que impõe metas voluntárias para os países de redução de gases de efeito estufa, ou seja, cada país chega lá e diz: eu vou cumprir tanto, não há nenhuma imposição de ninguém, cada um afirma quanto vai fazer. Isso foi uma contribuição brasileira. Foi uma contribuição brasileira o mecanismo de desenvolvimento limpo. E várias outras questões foram levadas pelo Brasil para o cenário internacional. Muito bem. Então, de repente,
o Brasil dá um cavalo de pau na sua política ambiental, ele passa a praticar uma política claramente contra a proteção do meio ambiente e, principalmente, vamos esquecer a questão ambiental, vamos abandonar como se isso fosse uma questão de ecologistas radicais que só pensam em passarinhos. Uma política contra a própria atividade econômica brasileira. Porque o despreparo, a ignorância, a estupidez é de tal natureza que essa política é contra o próprio país. É inacreditável que um ministro do meio ambiente faça um post no Twitter dizendo que o problema do óleo no Brasil se deve ao Greenpeace. Isso é inacreditável. Em qualquer país sério do mundo, esse cidadão tinha sido demitido pelo Twitter. Isso é inacreditável, isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para o país. Isso é uma vergonha, é alguma coisa que eu não acredito que nós estejamos vivendo isto. É uma vergonha, é uma coisa que não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. O desconhecimento da legislação que existe no país é inacreditável. É inacreditável. Só pode ser de propósito, porque não é possível que o desconhecimento seja deste nível. Não é possível. Seria até menosprezar a inteligência dessas pessoas, porque são barbaridades que se ouve a toda hora que, assim, eu estou inteiramente perplexo. O Brasil assinou a Convenção 169, mais 5 minutos eu vou encerrar. O Brasil assinou a Convenção 169 da OIT. Assinou porque quis. Ninguém mandou assinar. É uma convenção que tem 19 países signatários. O que diz essa convenção? O que trata essa Convenção 169 da OIT? Ela trata sobre povos indígenas, populações tradicionais, e quando ela vai à questão das terras indígenas e atividades a serem realizadas em terras indígenas, ela diz assim: é necessário que haja um consentimento prévio, livre e informado, para que as partes cheguem a um acordo. Ela não dá o direito de veto às comunidades, mas ela pede um acordo. O Brasil assinou porque quis, ninguém mandou assinar. Está lá. Em vários casos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, principalmente num famoso caso chamado caso Saramacca, que é um caso ocorrido no Suriname, a convenção tem sido aplicada. A Suprema Corte da Colômbia julgou inconstitucional um projeto de lei, já era uma lei, que estabeleceu o Código de Mineração colombiano, porque esse Código de Mineração falava em mineração em terras indígenas, e a convenção assinada pela Colômbia diz que, mesmo em procedimentos administrativos, deve ser ouvida a comunidade. Então, o tribunal diz, olha, na parte que trata de terras indígenas, é inconstitucional, porque não ouviu os índios. Este fato está lá. Eu lembro que o capítulo da Constituição brasileira que fala de terras indígenas e dos índios, vamos lembrar, não havia nenhum índio na Constituinte. Portanto, não foram os índios que fizeram aquele artigo. Quem fez aquele artigo fomos nós, lá na Constituinte. E ele precisa ser cumprido. Essas questões precisam ser observadas.
Então, essa ideia do em chamas, de fato, é uma tentativa deliberada, programada, orquestrada, que começa na cúpula do governo federal, passa pelo ministro da área, para exatamente desmontar essa estrutura ainda, digamos, modesta que existe no Brasil, mas que de fato vinha sendo construída e que pôde dar algum sentido de proteção ambiental no Brasil. Eu estou de acordo, eu concordo que em muitos pontos a gente ainda tem um direito ambiental muito mais simbólico do que efetivo. É verdade, muita coisa precisa ser colocada nos trilhos, precisa ser implementada efetivamente. Mas o fato é que há uma busca. Se a gente for à questão das unidades de conservação e das terras indígenas, o Brasil ampliou muito a sua área de unidade de conservação e terras indígenas. Dirão alguns, não, mas há um exagero, há muita unidade de conservação mal construída. Eu estou de acordo. Aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro nós temos alguns exemplos. Parques que foram criados e que simplesmente tem uma cidade dentro do parque. Esse é um problema. Isso a gente precisa enfrentar. Agora, observe que se nós não tivéssemos ampliado fortemente esse número de unidades de conservação, terras indígenas, etc., a situação estaria muito pior. Então, vamos dizer assim, grande parte da proteção amazônica hoje se deve à existência dessas unidades de conservação, terras indígenas, quilombola, essa coisa toda. Por quê? Essa gente que lá está, de uma forma ou de outra, tem algum tipo de critério de proteção com relação a isso. É possível que se façam atividades econômicas nessas áreas? Em princípio, sim, desde que você observe isso tudo. Talvez o maior estudioso de assuntos indígenas nas Américas seja um professor americano, ele próprio índio, chamado St. James Anaya, que tem livros muito bons sobre questões indígenas. Ele diz, olha, há muitas comunidades indígenas que, inclusive, praticam mineração, etc., etc. A questão é a existência de uma consulta, um consenso e a forma. Então, assim, para encerrar, porque também a gente fala muito, daqui a pouco todo mundo dorme, a gente precisa ter claro que, de fato, existe um conjunto institucional no Brasil, quer dizer, institucional, quero dizer, judicial, administrativo e legal, que permite um determinado grau de proteção. Pode ser melhor, mas também poderia ser muito pior, e ele vem sendo construído ao longo desses anos, e ele dá um quadro mais ou menos claro do que se deve ou não considerar como proteção ambiental no Brasil. O que nós estamos vendo hoje é uma tentativa administrativa de solapar isso. Eu tenho dúvida se muitas dessas medidas passarão pelo judiciário. Acho que dificilmente uma série de medidas que vêm sendo propaladas, que vêm sendo divulgadas, terão capacidade de obter um nihil obstat do Poder Judiciário, porque dentro do Judiciário hoje há alguns consensos com relação a uma série de pontos que me parece que demoraram muitos anos para ser conseguidos e acho que não acabaram de uma hora para outra. A minha intervenção era um pouco essa, agradeço a boa vontade e paciência dos senhores, obrigado.